Vamos abrir aqui as nossas Bíblias no Salmo de número 51. Vamos ler o versículo 14. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua exaltará a tua justiça. Querido Deus, amado Pai, mais uma vez nós estamos aqui reunidos em teu nome. Mais uma vez, Senhor, carecemos de Ti, carecemos da Tua misericórdia sobre nós, porque, Senhor, aqui nós estamos, pela ajuda do Teu Espírito na Tua Palavra, conhecendo mais do Teu coração, mais do Teu amor, da Tua misericórdia. Como nós precisamos, Senhor, como nós precisamos entender a grandeza do Teu amor, da Tua graça. À medida também, Senhor, que nós vamos olhando para dentro do nosso próprio coração. Então, Senhor, nos ajude mais uma vez, para que possamos, com a ajuda e poder do Teu Espírito Santo, sermos libertados de tudo aquilo que nos aprisiona, nos aflige, nos mantém num cativeiro, onde não podemos avançar, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então, Senhor, nós oramos para que a Tua Palavra venha nesta noite nos libertar da mediocridade e nos levar a viver a vida cristã nas esferas celestiais. Nós pedimos a ajuda do Teu Espírito Santo nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu gostaria que vocês atentassem para esse texto aqui. Eu creio que em uma das mensagens que foi ministrada aqui, eu havia compartilhado que na lei de Moisés havia um sacrifício para aquele que matasse uma pessoa por acidente, mas não havia nenhum sacrifício para quem cometesse um crime premeditado. E isso aqui é algo muito sério, é o que a Bíblia chama de crime de sangue. Não havia nenhum sacrifício que pudesse prover, ou mesmo justificar ou cobrir uma pessoa que cometesse um crime premeditado. E é justamente aqui que Davi se encontra no Salmo 51. É uma dura realidade, porque se você observar, ele está dizendo: livra-me do crime de sangue, porque ele cometeu um crime premeditado, ele premeditou a morte de Urias. E agora, Davi, ele avança diante da sua oração e coloca esse ponto tão delicado, porque não havia condições, do ponto de vista da lei, um sacrifício que pudesse remediar a sua causa, remediar a sua situação diante de Deus. E aí está. É como se ele dissesse assim: eu não tenho nada que possa oferecer. Eu tenho me colocado fora de toda a tua provisão. Quando ele diz livra-me dos crimes de sangue, ele está dizendo: a minha condição é absolutamente irremediável. Não tem remédio. Esse é um ponto nevrálgico aqui da oração de Davi. Porque na velha aliança não tinha possibilidade. Mas na nova aliança tem. Não há pecado que Cristo não perdoe. Não tenha pecado que Ele, de fato, não carregou na cruz do Calvário. Aí, por favor, veja os versículos 16 e 17. Ele diz: pois não te comprases em sacrifícios, do contrário, eu te daria. É como se ele estivesse dizendo: se houver algum sacrifício que pudesse remediar a minha situação, eu te daria. Aí ele vai, e isso é muito importante, porque só quando você entende realmente esses pontos, que eu diria assim, intrigantes da lei e desta oração, porque
É interessante, irmãos, isso é extremamente interessante, porque a oração que Davi faz a Deus, ela não encontra nenhum respaldo na lei. Qual era a garantia de Davi? Porque a lei era olho por olho, dente por dente. Matou, tem que morrer. Mas ele era o rei. Davi merecia ser apedrejado pelo seu próprio pecado. Então ele faz uma oração que ela não tinha condições, ela não tinha fundamentação segundo a lei. Mas aqui está um grande segredo, porque Davi, ele conheceu Deus baseado na graça. A graça e não lei. Mesmo no Velho Testamento, no regime da lei, Davi encontrou o caminho da graça. Porque a segurança que Davi tinha do perdão dos seus pecados estava na absoluta segurança que ele tinha da misericórdia e da graça de Deus. Por isso que ele inicia essa oração como? Você se recorda? Compadece-te de mim. Misericórdia. Tenha misericórdia da minha vida. São suas primeiras palavras. A misericórdia é Deus não dar ao homem o que ele é digno de receber. Então, quando ele toca nesse supremo atributo de Deus, que é sua misericórdia, ele agora pode dizer: se houvesse alguma coisa que eu pudesse fazer para remediar a minha situação, eu faria, eu te daria, mas não há. Então, se não há, por que ele está orando? Por que ele está pedindo a Deus aqui? Ele vê que a sua condição é irremediável, exceto por uma coisa: a confiança na graça, na misericórdia, no amor de Deus. Eu quero que você observe isso. Aí ele diz assim: do contrário, eu te daria, e não te agradas de holocaustos. Não é que Deus não agradasse de holocausto. Davi está dizendo que na condição dele, na situação dele, Deus não aceitaria nenhum sacrifício. Agora, olha o que ele diz: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não desprezarás o Senhor. Oh, amados irmãos e irmãs, que palavras são essas? Como que esse homem, em meio às trevas do seu coração, pôde enxergar a luz do coração de Deus? Como Davi pôde penetrar nesta sala do banquete da misericórdia? Poder penetrar dentro do próprio Deus e dizer assim: não te comprases em sacrifícios. Eu não tenho o que te oferecer. Os meus sacrifícios não será para ti um prazer, mas o meu coração rasgado, transpassado, esmagado, ferido, isso tu não desprezarás. Porque aqui está a característica, ou as características do verdadeiro arrependimento. Você vê que Deus, ele não aceitou a oferta de Caim, ele aceitou a oferta de Abel. Aqui Davi vai colocar princípios do que Deus aceita, do que Deus não aceita. E por que Deus aceitou a oferta de Abel e não a de Caim? Porque a oferta de Abel havia sangue derramado. Porque esta oferta apontava para a cruz de Cristo. Um mistério glorioso no Velho Testamento que nós vamos encontrar é que estes homens, e começar desde Gênesis, você vai ver que a primeira revelação da cruz é um princípio eterno em Deus. E foi um princípio que ele mesmo estabeleceu. Eu digo assim com certo atrevimento até. O Evangelho, ele foi revelado no Velho Testamento. Porque você vai ver que havia um conhecimento como que místico da revelação do caminho da cruz. Por mais que eles não compreendessem com toda clareza, mas eles eram homens
de grande visão espiritual. Eles sabiam que havia algo a mais em Deus do que só as determinações da lei. E também eles sabiam muito bem que ninguém foi capaz de cumprir a lei. E aí está, a lei veio revelar a profundidade da pecaminosidade do homem. Será que Deus é isso? Será que Deus é só um Deus que está disposto a nos condenar? Não. Porque a experiência que eles obtiveram com Deus não estava baseada na lei, mas no conhecimento pessoal. E é esse conhecimento pessoal que nos abre o caminho da cruz. Por isso que você vai ver nesses patriarcas, no livro de Gênesis, e assim sucessivamente por toda a palavra de Deus do Velho Testamento, a percepção, a visão, o discernimento espiritual que eles tinham. Você vê que Abel ofereceu um sacrifício para Deus, uma oferta, um culto, com derramamento de sangue. Aonde estava esse padrão? O padrão estava no próprio Deus, quando ele sacrificou um animal para preparar peles, para cobrir a nudez de Adão e Eva. E aqui você vai ver o grande diferencial, porque o sacrifício de Abel, segundo Hebreus, no capítulo 11, versículo 4, esse sacrifício é um sacrifício que fala, porque foi um sacrifício feito pela fé. A fé não é um pulo no escuro, a fé ela tem uma realidade, ela tem uma verdade, ela tem uma certeza, ela tem uma confirmação. Se acharmos que a fé é um pulo no escuro, não é a fé da Bíblia. Quando você olha Hebreus capítulo 11 e vê aquela galeria dos heróis da fé, todos eles obtiveram o testemunho pela fé, não de uma coisa vazia, sem sentido. Tudo que eles viam tinha uma realidade concreta. Por mais que eles não vissem, mas tinha uma realidade concreta. A Bíblia diz que Abraão, ele peregrinou, porque ele tinha uma visão de uma cidade que tem fundamentos. É lá em Apocalipse capítulo 21 que nós vamos ver essa cidade que tem fundamentos. Então você pensa que a doutrina da Nova Jerusalém, ela foi primeiramente revelada para Abraão. É incrível isso, irmãos. E aqui você vai ver o mesmo princípio. A doutrina da graça, a doutrina da cruz. Porque você não tira a graça da cruz. Se você entender a graça fora da cruz, não é graça. Se você querer entender o amor de Deus fora do Calvário, não é amor. Não é no dicionário, é no Calvário que nós temos a definição do amor de Deus. Entender a misericórdia, a parte da cruz, não é misericórdia. Então aí está. Por isso que você vai ver algo que Deus não deseja sacrifícios exteriores cheios de formalidades. É o que Davi está dizendo aqui. E segundo ponto, Deus não aceita sacrifício de um coração que está em completa desobediência. Porque agora o arrependimento é um sinônimo de caminho de obediência. Arrependimento é uma restauração da condição do coração, da mente, das emoções. Deus não aceita. Por que ele diz sacrifícios? Tu não vais aceitar. Porque a minha condição é irremediável. Exceto por uma coisa: a graça. Então agora, ele vai dizer o que Deus não aceita. Deus não aceitou o sacrifício de Caim. Deus não aceita o sacrifício de um coração desobediente. Se você abrir sua Bíblia em 1 Samuel capítulo 15, os versículos 19 e 23. Eu vou ler só os versículos 22 e 23, mas eu quero citar um pouco dessa história. Todos nós sabemos que havia uma ordenança de Deus por meio de Samuel para que Saul derrotasse os amalequitas. 1 Samuel 15. E o que aconteceu? Deus mandou aniquilar os amalequitas. Porém, Saul trouxe o melhor de Amaleque. Trouxe os despojos. E aí Samuel chega. E ali está
Saul. E quando Samuel confronta Saul, ele disse que havia trazido aqueles despojos porque ele queria oferecer um culto para Deus. Agora veja as palavras, Samuel. Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos e sacrifícios? Quanto em que se obedeça a sua palavra? O obedecer é melhor do que fazer culto. O culto onde não tem obediência, o culto onde não tem a obediência para Deus não serve para nada. Uma pessoa que está cultuando, mas o seu coração não está em obediência à palavra de Deus, ele pode chorar, pode fazer chover canivete do céu, pode fazer o milagre que quiser, como faziam os magos no Egito. Esse culto não é o culto da presença de Deus. É isso que Samuel está dizendo, obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é um pecado de feitiçaria. Isso aqui é muito sério. Vou traduzir isso aqui para o português bem claro. Ele está dizendo que um culto onde não tem um coração obediente é igual prática satanista. E alguém pode dizer assim, nossa irmão, não pode falar isso não. Ué, então rasga a Bíblia, ué. Pega uma tinta e passa aqui por cima. Porque é o que está dizendo. Um culto onde eu ofereço para Deus, lido os cânticos, onde eu estou aqui, no meio dos irmãos, cantando, eu estou em trevas, se eu não estou em obediência, se eu não estou rendido, se eu não estou transpassado, eu estou aqui com o meu pecado, convivendo com o meu pecado. Eu tenho o pecado como um animalzinho de estimação. Ele é meu, não abro mão dele. Mas aqui no culto, aí tudo, eu visto uma capa de religiosidade, de espiritualista, eu estou aqui no meio dos irmãos. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui? Que esse tipo de forma, esse tipo de culto que eu estou prestando para Ele é uma rebelião. Tudo que eu faço, se eu estivesse no terreiro de macumba, oferecendo ali, não faria a menor diferença. É a mesma coisa. Bom, eu não sei se eu li o texto errado. Alguém que entende bem português poderia parafrasear para mim. É o que está aqui. Olha o que diz. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Mas não é só rebelião. A rebelião é fruto de um coração obstinado. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Aí ele vai dizer, mas como que é assim? Como que eu sei que eu estou em rebelião? Eu tenho um coração obstinado? Aí ele vai dizer, bem claro, ele vai colocar assim, visto que rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti. Sabe aonde que isso aqui começa? Sabe aonde que começa a desobediência, a rebelião? É quando nós rejeitamos a palavra do Senhor. Então um culto onde a palavra do Senhor não é vida, não tem o seu lugar, e fala aqui de maneira pessoal e de maneira congregacional, é rebelião. Ah, mas é tão bonito o louvor. Nossa, os irmãos cantam tão bonito, a igreja canta tão bonita. Nossa, lá tem um líder de louvor que é uma bênção. Você acha que é isso que Deus quer, irmãos? Lá em João 4 diz que Deus procura adoradores, Ele não procura adoração. A gente achar que Deus se impressiona porque o louvor é bonito. Sabe qual é o louvor bonito? Aquele lá de Isaías 6, onde os serafins estão dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, e toda a terra está cheia da sua glória. Dizer para os irmãos aqui, as vozes dos anjos na esfera da eternidade, na esfera celestial, é de uma perfeição inimaginável. O que eles fazem diante de Deus, nós aqui na terra, não temos ainda condições de fazer. Só que nós temos algo que eles não têm. Porque eles cantam a Deus pelos seus atributos incomunicáveis. Mas eles não podem dar a Deus o louvor, a glória da sua graça. Só nós. Porque em nós foi operado a graça. E esse louvor diante de Deus é algo tão importante, irmãos. Esse louvor, tanto pessoal como congregacional, esse louvor onde não tem esse eu, meu, mim, mas é onde nós cantamos o Senhor.
Como nós acabamos de cantar, és meu amor, meu único e primeiro amor, Jesus. Esse amor que Ele é para nós, esse é o louvor da glória da sua graça. É isso que Deus aceita. E ainda quero que você observe aqui, nessas palavras de Samuel, pelo menos 4 lições, que o que Deus se importa não é o quanto você sacrifica para Ele, mas o quanto você obedece com o coração quebrantado, coração rendido. Segundo, todo pecado consciente é uma forma de colocar o nosso eu no lugar de Deus. Todas as vezes que eu faço isso, eu estou me colocando no lugar de Deus, porque eu não estou adorando a Deus, eu estou adorando a mim mesmo. Eu adoro para que eu me sinta bem. Eu adoro para que eu possa me livrar de um encargo de consciência. O meu culto me traz satisfação. Tem um texto lá em Osés que diz que o arrependimento de Efraim é como a luz da manhã, que cedo passa. É uma outra forma de dizer assim, vocês só se arrependem para pecar de novo. E aonde que a gente se alivia? No culto, na adoração. Esse é um ponto muito delicado. Veja que no versículo 12 aqui do texto que nós estamos lendo, de 1 Samuel 15, se você voltar lá no versículo 12, Saul diz que poupou os animais para sacrificá-los ao Senhor. Imagine, irmãos, sabe qual é a lição que a gente extrai aqui? Fazer o errado com boas intenções não anula a gravidade do pecado. Fazer o errado com boas intenções não anula a gravidade do pecado. O que Saul fez estava errado, mas as suas intenções eram boas. Eu desobedeci, mas eu quero honrar Deus com a minha desobediência. Eu pequei, mas eu quero honrar Deus com o meu pecado. Onde a nossa desobediência, a nossa rebelião, o nosso pecado vai honrar a Deus. Por que eu estou colocando isso, irmãos? Porque esses assuntos, eles não são assuntos distantes de nós. Talvez sejam muito mais real do que nós possamos imaginar. Porque nós achamos que, porque fazemos coisas boas para Deus, Ele é muito bonzinho. Esse Deus Papai Noel não existe na Bíblia. Só na imaginação de pessoas que têm uma consciência cauterizada pelo pecado. Quem despreza a palavra de Deus não está apto para servir na obra de Deus. Por isso que Deus rejeitou a Saul. Porque ele rejeitou a palavra do Senhor. Se tem uma verdade profunda para aqueles que servem, é a dedicação à palavra, aquilo que está lá em Atos capítulo 6, versículo 4, quando houve a primeira crise na igreja primitiva. Então os apóstolos se colocaram ali para resolver toda aquela situação. Eles separaram 7 homens cheios do Espírito Santo, sabedoria, para poder cuidar das viúvas, dos necessitados. Aí eles colocam assim: quanto a nós, nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Não tem como se dedicar ao ministério da palavra sem amar a palavra. Não é ler a palavra para ter conhecimento dela, mas ler a palavra para ter intimidade, comunhão com Deus. É ler a palavra para ser lido por ela. É ler a palavra para ter a luz de Deus no nosso próprio coração. E o último ponto que eu quero colocar sobre essa questão dos sacrifícios, que Deus não aceita. Deus não aceita um sacrifício que não tenha uma entrega de um espírito quebrantado e um preço que seja gratidão por tudo aquilo que Deus é. E eu quero usar aqui, se você puder abrir sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 24 e o versículo 24. 2 Samuel capítulo 24. Então disse o rei Araúna: não, porém eu te comprarei pelo que vale. Não oferecerei a Jeová, meu Deus, holocaustos que me não custe nada. Aqui Davi está procurando aquele terreno para poder edificar
a casa de Deus. E é interessante isso aqui, porque quando ele chega até Araúna, Araúna viu o rei que desejou ter toda aquela eira. Então ele disse para Davi: ó, meu rei. Ele não era baiano, viu, irmãos? Mas ele disse: ó, meu rei, esta eira pertence a ti, e que uses para o bem do Senhor. O objetivo dele era não vender, mas ofertar. Mas aí Davi, ele vem com essa linda pérola. Ele disse: não oferecerei ao Senhor algo que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira pelos bois, pagou 50 siclos de prata. Então observe isso aqui: eu não oferecerei ao meu Deus holocaustos que não me custe nada. Então, primeiro ponto, deixa eu colocar 4 lições aqui. Davi recusa algo gratuito, porque aqui ele entende que adorar a Deus exige entrega e renúncia. Porque aqui se trata da casa de Deus, aqui tem que ter um custo real. Isso é muito importante para nós, porque isso aqui vai dirigir muitas áreas da nossa vida, do nosso culto. Eu digo para vocês, falo aqui, irmãos, que tem algo que tem me assustado. Nas minhas andanças por aí, eu vejo muitos irmãos compartilhando isso comigo, que os irmãos não são generosos no culto, na adoração. Coração fechado, não tem prazer de servir, de contribuir, de cooperar. E aqui há um princípio muito importante, porque o que oferecemos a Deus, é o segundo ponto, o que oferecemos a Deus vai apontar para nós o valor que damos a Ele. Entende? Porque nós não nos relacionamos em nossa espiritualidade de culto com coisas ou com algo, e sim com o Senhor. O terceiro ponto aqui: não há adoração, não há um culto verdadeiro sem o reconhecimento da necessidade do verdadeiro arrependimento. Sondar o nosso coração. Muito importante isso. Algo muito sério, porque não há adoração verdadeira, não há o culto verdadeiro, de maneira pessoal e congregacional, se em cada um de nós não houver a verdadeira consciência do arrependimento. E por último, Davi não hesita em pagar o preço, porque a nossa generosidade deve ser uma evidência da nossa devoção. Mas vamos entrar aqui em 2 pontos que Davi coloca. Ele fala sobre o espírito quebrantado, o coração compungido. Eu gostaria de tocar um pouco sobre isso, o espírito quebrantado. Há um texto, se você quiser colocar aí ao lado desse versículo 14 do Salmo 51, está em Jeremias capítulo 23. Jeremias capítulo 23, o versículo 9. Jeremias diz assim, acerca dos profetas, diz: o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como que um homem embriagado, como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. Que descrição grandiosa é esta aqui de Jeremias. Se você conhece bem a história do livro de Jeremias, você vai entender que Jeremias estava enfrentando uma crise pessoal. Do capítulo 20 até o capítulo 23, Jeremias está enfrentando uma crise muito forte do ponto de vista pessoal, emocional e espiritual. Jeremias, ele já tinha pregado aproximadamente uns 20 anos. Sabe o que é você servir a Deus durante 20 anos sem resultados? Parece que você não tem resposta. A sensação de que você tem é: onde foi que eu errei? Porque lá atrás, há 20 anos atrás, ele falou comigo. Ele disse que me constituiu como profeta.
que eu nasci, não foi porque meus pais quiseram, foi Ele que quis, que Ele já me chamava pelo meu nome antes de nascer, está lá em Jeremias 1,5. Ele disse que me conhecia, Ele disse que me consagrou, e eu nem nasci para ser profeta, eu nasci para ser sacerdote. Jeremias era de uma família de sacerdotes. Ele mudou o meu nome, que não deixou nem meus pais escolher, mudou a minha história, mudou meu chamado, mudou tudo. E agora eu estou servido há 20 anos, e eu tenho a sensação de que não estou sendo usado por Deus. Imagina assim, eu estou parafraseando aqui, mas essa era a situação dele. Veja o coração de Jeremias. Aí, no capítulo 20, olha o que ele diz. Ele fala para Deus assim: me enganastes, e eu fui enganado. Ele diz isso para Deus. Mas aí ele vai embaixo e diz assim: mas só de pensar em não falar o teu nome, eu sinto fogo me queimar por dentro. Ele estava tão cativado por Deus, ele estava tão aprisionado por Deus, que ele não tinha saída. Eu entendo Jeremias. Qualquer servo de Deus vai entender Jeremias. Porque, irmãos, nós não servimos a Deus por resultados. Não é por resultados. Nós servimos a Deus é por fidelidade, por confiança, por graça. Porque muitas vezes o nosso papel é só plantar. E foi importante o papel de Jeremias por causa de Daniel, de Ezequiel, por causa de Esdras, Neemias. Jeremias não estava vivo para ver a sua posteridade, o seu ministério, os efeitos. O que Deus fez? Deus usou Daniel naquela oração do capítulo 9 do seu livro por causa de Jeremias, quando ele leu Jeremias. É lindo isso. Então nós vemos, irmãos, a preciosidade de verdades que tocam o nosso íntimo. Aqui, aí Jeremias vai dizer algo. Ele diz: meu coração está quebrantado dentro de mim. Eu estou esmagado, eu sinto meus ossos triturados. Sabe o que é isso? É o quebrantamento do homem interior. E nós precisamos, irmãos, escute isso, nós precisamos ser homens e mulheres quebrantados. É isso que nós precisamos. Se você estudar fielmente a biografia dos homens, das mulheres de Deus, você vai ver que é uma característica em todos eles: quebrantamento. Quebrantamento. Jesus diz isso lá em João 12: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só, mas se ele morrer, produz muitos frutos. Aonde que está a vida? Dentro do grão de trigo. Mas essa caixa tem que rachar. Se essa casca não rachar, a vida não flui. E aí é que está o ponto central do arrependimento de Davi: coração quebrantado. É isso que Jeremias descreve aqui: um coração abatido pela consciência do pecado. Esse coração abatido, esmagado, perfurado pela consequência ou pela consciência do pecado, ele não resiste à misericórdia de Deus. Ele não resiste à palavra de Deus. Mas um coração enrijecido, duro, sem o quebrantamento, ele continua obstinado, como foi o coração de Saul. Se você olhar, Saul viveu um ministério de 40 anos. Davi também viveu um ministério de 40 anos. Ambos foram reis em Israel. Um foi reprovado, o outro foi aprovado. Saul tinha pecados graves. Davi também. E do ponto de vista moral, os pecados de Davi foram piores do que os pecados de Saul. Os pecados de Saul tinham muito a ver com a questão litúrgica da lei e a sua obediência a Deus. Davi violou a lei de Deus, sim. Mas aonde que está o segredo? Por que Deus perdoou, restaurou e não rejeitou Davi e rejeitou Saul? Alguém pode dizer assim: parece que Saul fez tão pouco. Ele só pegou os sacrifícios lá
ou pegou os animais, os despojos dos amalequitas, ele queria oferecer um culto para Deus. Ah, irmãos, Deus é muito mau, não é? Se a gente for pensar assim, olha o pecado de Saul. Ele foi para a batalha, tá, tudo bem, que não obedeceu a Deus, assim, acabou com os amalequitas, não é? E ainda, o que ele fez? Ele pegou os despojos e ele queria fazer um culto para Deus. Na verdade, é assim que muitas heresias nascem. É assim que muitas denominações estão aí afrontando a palavra de Deus e são chamadas de igreja. Entende? O evangelho do jeitinho. Mas assim, o problema é que é outro. Então, assim, Deus foi muito duro com Saul e se deixou levar pela oração de Davi, pela rendição de Davi. Não é bem assim. O problema não está em Deus aqui. O problema está no coração desses dois homens. Sim, Davi fez algo gravíssimo. Gravíssimo. Se nós olharmos de forma microscópica, do ponto de vista da moral, da integridade, da espiritualidade, o que Davi fez foi horroroso, assombroso, assustador. Mas ele foi perdoado, ele foi restaurado e não foi rejeitado. E ainda se tornou um caminho para a vinda de Cristo. Nosso Senhor foi chamado por Bartimeu de Jesus, filho de Davi. Apocalipse 5 chama ele de a raiz de Jessé. Uma referência a Davi. E por quê? Está vendo? Complacência de Deus? Nunca. A questão aqui, a diferença é o coração dos dois. Um pecou e se arrependeu de verdade. O outro pecou e não se arrependeu. Em Saul não havia arrependimento, em Davi sim. Em Saul não havia quebrantamento, em Davi sim. Em Saul não havia sinceridade, em Davi sim. Quando Saul morreu, se você pegar o último capítulo de 2 Samuel, como que foi a morte dele? De 1 Samuel, me perdoe. Como que foi a morte de Saul? Ele estava ferido, abatido. Viu um homem. E ele estava transpassado por uma lança. E aquele homem, ele pediu que aquele homem o matasse. E foi o que aquele homem fez. E aquele homem ficou cheio de orgulho, porque ele matou o inimigo de Davi. E ele correu para falar a Davi. E quando ele chega até Davi, ele conta toda a história e disse que havia matado Saul. Davi perguntou: quem é você? Lembra da resposta? Eu sou um amalequita. Aquilo que Deus falou para ele: extermina, esse povo é maligno, é satânico. Ele não matou. Aquele que ele não matou foi quem o matou. O pecado que você não trata é o que vai te matar. Foi o que aconteceu com Saul. Então a questão aqui é o coração de cada um. Não existe pecado que Deus não perdoe. Agora a questão não está no perdão de Deus, está no nosso coração em receber o perdão de Deus. O perdão não vem por um ato de Deus apenas. O perdão só vem pelo nosso arrependimento. Entende? Ah, Deus perdoa. Então a gente acha, Deus perdoa, Deus vai me perdoar. Não. Escute bem, a coisa não é tão simples assim. O perdão de Deus é sério. Lembra o que eu disse ontem, o que custou para Deus o perdão dos nossos pecados? Lembra que eu disse para vocês, para Deus não há impossíveis, mas houve algo que Deus teve que, como que confrontar a si mesmo. Me perdoe se isso ficar mal entendido para vocês. Deus teve que enfrentar algo que não foi tão simples assim. Como Ele poderia nos perdoar sem violar sua justiça? Como que Deus poderia nos perdoar e não comprometer a sua glória? Então não poderia só dizer assim, está perdoado. Então para Deus não foi tão simples. Para nos perdoar Ele teve que sofrer a dor dos nossos pecados. Em que sentido? Aquele que está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21.
Ele cobriu seu Filho com os nossos pecados e nos cobriu com o manto de justiça do seu Filho. Aquele que não conheceu o pecado, ele conheceu as consequências do nosso pecado. E nós que conhecemos o pecado e praticamos pecados, nós conhecemos o manto da justiça de Cristo. Para Deus não foi tão simples. Então aqui está o caminho para o perdão, é o arrependimento. E a evidência do arrependimento está aqui: espírito quebrantado. A palavra quebrantado aqui é triturado, é moído, é esmagado. Se você não chegou a esse ponto, então você nunca se arrependeu. O coração quebrantado é o coração esmagado. E não é algo que o homem produz de si mesmo. O que produz o coração quebrantado é o resultado, é a ação, é o efeito da graça de Deus na nossa vida. É o efeito da graça. A outra palavra é coração compungido, se quebrantado. É o romper da casca, é a liberação do homem interior. Porque o Espírito está aqui, porque quando nós pecamos, lembra que eu disse, o Espírito, a faculdade mais importante do nosso ser, onde tem a intuição, a consciência e a comunhão. Aqui é onde nós temos a voz de Deus. É aqui que nós temos a consciência de toda a realidade espiritual. Então nós temos a voz de Deus, nós temos o conhecimento de Deus, e nós temos a comunhão com Deus, porque a terceira faculdade é comunhão. Mas quando nós pecamos, essa faculdade acontece com ela o mesmo que aconteceu com Adão quando ele pecou. Porque Deus diz assim para Adão: morrendo, morrerás. Então, morrendo aqui é a morte espiritual, morrerás é a morte física. Então, a primeira morte que o homem experimenta quando ele peca é a morte no seu espírito. Esse pecado que nos tira da presença do Senhor, que nos afasta da presença do Senhor, esse pecado que entristece o Espírito Santo do Senhor. Isso é tão grave, quando Paulo diz assim em Efésios 4:30, não entristeçais o Espírito de Deus. A palavra entristeçais, ela vem de um vocábulo grego, que ela descreve a dor de um pai que chora a morte do seu filho. Essa é a tristeza, a dor do coração de um pai que chora a morte do seu filho. Então ele diz, não entristeçais, não cause essa dor ao Espírito Santo. É esse pecado. E desse pecado nós precisamos nos arrepender, porque aí, quando há o arrependimento, existe o quebrantamento. Agora o Espírito está sendo liberado. Se o Espírito está sendo liberado, a palavra vai agir na sua consciência. Deus vai falar na sua intuição. A comunhão será restaurada. Veja isso. Aí há uma outra palavra que nós temos que examinar. Coração compungido, coração despedaçado. A palavra no hebraico aqui é Shabá, S-A-A-B-A, Shabá, despedaçado. Tem um texto, se você puder anotá-lo aí, nesses versículos 16 e 17, é o Salmo 34, o versículo 18, diz assim, perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. O Senhor está perto daqueles que têm um coração compungido. A palavra compungido aqui vem do latim compunctus. E o que significa isso? Transpassado, perfurado. O que é um coração compungido? É um coração transpassado, é um coração profundamente esmagado, ferido pelo arrependimento, pelo quebrantamento. Este coração, ele não se torna enrijecido, porque o pecado, irmãos, ele cria uma calosidade no nosso espírito, e ele vai nos petrificando, vamos perdendo a sensibilidade, o discernimento, o quebrantamento, e é natural que pessoas assim acumulem uma disciplina de vida que não é espiritual, é carnal,
E esse tipo de comportamento torna as pessoas frias, indiferentes, não se quebranta, não se rende. Tem uma palavra de Estevão, lá em Atos, capítulo 7, versículo 51, naquela memorável pregação de Estevão. E ele vai dizer assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Mas eu quero só essa frase: homens de dura cerviz. Vem de cervical. Sabe o que significa isso? Pessoas que não se rendem, pessoas que não se curvam. É isso que ele está dizendo aqui. Pessoas que não se rendem. Aí ele continua dizendo: vós sempre resistis ao Espírito Santo. Atos 7:51. Vós sempre resistis ao Espírito Santo. Então, esta metáfora da cervical, dura cerviz, são pessoas que resistem ao Espírito Santo. E aí você se torna o quê? Uma pessoa dura, um coração endurecido, ele não responde à palavra de Deus. Um coração enrijecido não se quebranta. A presença do Senhor jamais poderá ser desfrutada por aqueles que têm o coração enrijecido pelo engano do pecado, que não se quebranta. E aí nós precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos, porque aqui eu estou falando sobre Saul. Saul foi assim. A questão de Saul foi que ele não se arrependeu, ele não se rendeu, ele não se quebrantou, ele não permitiu o seu coração ser transpassado. Nós precisamos orar, nós precisamos dizer: Senhor, transpasse o meu coração com a tua espada viva e eficaz. Traga luz dentro de mim. Onde é que eu estou pecando? Onde é que eu estou falhando? É contra a minha vida? É no meu casamento? É na maneira como eu lido com as coisas? Será que eu não tenho permitido o pecado se tornar uma condição natural na minha vida? Nós precisamos orar ao Senhor: nos transpasse pela tua palavra. Porque, irmãos, o amor de Deus é imenso. Aqui Davi, ele está confiado unicamente nisso. Ele sabia muito bem, não havia sacrifício nenhum que pudesse justificá-lo, que pudesse cobrir sua vida. Mas aqui ele vê algo. A graça de Deus poderia cobri-lo, a misericórdia de Deus poderia salvá-lo, mas Deus não pode salvar, não pode perdoar o homem endurecido, enrijecido, inquebrantável. Então agora ele diz: há algo que Deus não despreza. Deus não despreza um homem, uma mulher que tem um coração quebrantado. Mas ele não está falando do quebrantamento emocional, ele está falando do quebrantamento espiritual. E o quebrantamento espiritual é diferente do emocional, porque o emocional, qualquer coisa a gente emociona. A gente vê um cachorrinho assim, a gente olha, abandonado, isso é emoção, não é? É diferente do quebrantamento espiritual, porque o quebrantamento espiritual é quando eu permito que a palavra de Deus venha, e venha como um martelo, e ele bate no meu coração com toda a força, eu me rendo. Aí eu vou dizer, como disse Davi, quando Natan chega para ele e diz: eu pequei, eu fiz o que era mal diante do Senhor. Aí ele vai dizer que eu pequei contra ti somente eu pequei e fiz o que era mal diante dos teus olhos. Esconde o teu rosto dos meus pecados, mas não retires de mim a tua presença, não retires do teu espírito, não me lances fora da tua presença. Você vê aqui, por que Davi orou assim? Sabendo que ele não tinha condições, pela lei, de ser perdoado, porque ele confiou no amor de Deus. Meu irmão, minha irmã, você tem que confiar na imensidão do amor de Deus por você. Eu vou tentar, a gente está concluindo aqui, mas eu vou tentar ilustrar o amor de Deus aqui para vocês. Vou usar uma figura lá do livro de Apocalipse.
Apocalipse capítulo 21, versículos 15 e 16. Aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular, de comprimento e largura iguais. E mediu a cidade com vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Deixe-me colocar alguns pontos aqui. Essa não é uma cidade literal, mas é uma representação profética de Jesus Cristo e a sua igreja, aquilo que Deus vai obter no final de tudo. Então não é uma cidade física. Se você acredita que a Nova Jerusalém é uma cidade física, você está redondamente enganado. A Nova Jerusalém é a expressão máxima do amor e da glória de Deus. É a expressão máxima da obra de Deus, é a consumação da obra de Deus. Segundo, observe aqui uma vara de ouro para medir a cidade. Essa vara aqui é o próprio Cristo, porque ele é o varão medida de Deus. Cristo é a medida do amor de Deus para nós. Eu vou repetir isso, irmãos. Cristo é a medida do amor de Deus para nós. E se você olha aqui o ouro, a vara era de ouro. O ouro fala da natureza, do caráter de Deus. Então a suprema manifestação da glória de Deus é o seu amor. Eu vou repetir. O ouro fala do caráter da glória de Deus. E aqui está. A suprema manifestação da glória de Deus é o seu amor. Quando a Bíblia diz sobre quem é Deus, diz que Deus é amor, não diz que Deus é glória. Glória é o que Deus tem, glória é o que emana do amor de Deus. Está vendo aí? Um amor infinito, incompreensível, que transcende toda a sua grandeza e revela a essência mais profunda do ser de Deus. É o seu amor. Então, João, lá em 1 João, esse que escreveu Apocalipse, em 1 João 4, 8, ele diz assim: Deus é amor. Então, Deus não é glória, Deus é amor. Glória é o que Deus tem, amor é o que Deus é. E aí você vai ver algo, né? Que tudo que Deus fez em Cristo está aqui nessa cidade. Tudo que Deus fez em Cristo está aqui. Tudo o que é de Deus é medido segundo o padrão do seu amor. Tudo o que é de Deus é medido segundo o padrão do seu amor. Agora, você vai ver que essa cidade, ela tem 12.000 estádios. 12.000 estádios seria 2.160.000 metros. 1.000 metros. Ela tem 12.000 estádios de comprimento. E largura seria mais ou menos assim, 2.160.000 metros de largura e aproximadamente 2.160 quilômetros de cada lado. Seria mais ou menos assim essa conta. Isso não é tão importante não, viu, irmãos? Isso aqui nada, é quase que a mesma coisa. Vamos ver na excelência dos materiais. Porque agora nós somos medidos por esse amor. Então você vê que toda essa cidade aqui, ela é medida pelo amor de Deus. Há uma medida para ela. Essa medida é um varão, é uma pessoa. Então esse pequeno detalhe que está em torno desses versículos me chama muita atenção. Toda esta cidade, ela é medida pelo amor de Deus. Cristo é a medida do amor de Deus para nós. Não há outra expressão de amor maior do que essa. Não há uma demonstração de amor maior do que esse. Cristo diz para nós que Deus chegou ao fim de tudo. Deus consumou tudo em seu Filho. E o que Deus fez foi uma obra de amor. Então Ele nos deu Cristo. Isso pode mudar toda a nossa vida. Não há algo que Deus não possa fazer por você. Porque tudo que Deus fez por nós, Ele nos deu em seu Filho. Por isso hoje é tão importante que nós tenhamos essa consciência. Porque é isso que nos liberta. Quando Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará, porque Ele é a verdade. Ele é essa verdade. Esse é o padrão de Deus para mim e para você. Porque muitos de nós vivemos
debaixo de uma culpa que nos destrói. Muitos de nós carregamos coisas do passado que viraram gatilhos da nossa vida. E esses gatilhos, de vez em quando, eles explodem e refletem no casamento, reflete no seu trabalho, na sua vida. Quantos não sofreram abusos? Quantas não sofreram abusos? Quantas pessoas não foram esmagadas na história da sua vida? Quantas pessoas não viveram uma vida dentro de um caudal de pecado? E muitas vezes o inimigo vem dizer para você que a sua condição é irremediável, que a sua culpa ainda está diante de Deus. Não está. Não está. Se você tem um coração rendido, compungido, esmagado pelo falar de Deus, pelo amor de Deus, eu quero te dar uma grande notícia. Toda a sua culpa e todas as acusações que eram contra você, o Senhor Jesus, o varão medida de Deus, a medida do amor de Deus em Cristo, cravou lá na cruz do Calvário. Amém, Senhor, glória. Então nós não podemos permitir que Satanás mantenha o dedo no gatilho e fique lá toda hora disparando, e você fica olhando para trás. Não olhe para trás, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, contemple a cruz do Senhor, veja o amor que Ele tem por você. Você pode não ter tido o amor de pai, de mãe, você pode ter sofrido muitos traumas na sua vida, mas todos os nossos traumas o Senhor curou lá na cruz do Calvário. Quando Isaías diz que Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças, Isaías 53, Ele levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Ele está falando de enfermidades físicas e emocionais. Ele poderia dizer assim, Ele levou todas as nossas enfermidades, mas no texto hebraico ali, sugere que Ele levou nossas doenças físicas e as nossas doenças emocionais. Tudo foi curado lá na cruz do Calvário. E o inimigo quer te manter no cativeiro. Ele quer te manter no cativeiro, mas olha a grande mensagem de Davi nesse salmo. Eu não tenho sacrifício para te oferecer. E não há nada que eu possa oferecer para alcançar o teu amor, o teu perdão. Nós também não temos nada que oferecer, mas Cristo ofereceu por nós. Então hoje nós somos livres. Hoje nós estamos eternamente perdoados. Essa é uma grande descoberta, meus irmãos. Isso não é utopia. Essa é uma grande descoberta que pode mudar a sua vida para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Ó Deus, nós te agradecemos, Senhor. Muito obrigado. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Que essa verdade, Senhor, impressione os nossos corações. Senhor, nós não tínhamos condições, assim como Davi, a nossa situação era irremediável. Até que Cristo entrou no nosso caminho. Até que Ele entrou e tomou o nosso lugar. Aqueles que não eram dignos de perdão, aqueles que por justiça mereciam o inferno, hoje eles são filhos perdoados. E o mais espantoso em tudo isso, não é que Ele perdoou os nossos pecados, é que agora Ele nos constituiu um reino, mas é um reino de filhos. Reino de filhos. Ele nos deu a sua filiação. Ele não nos deu só o seu perdão, Ele nos deu a sua filiação. Outrora Ele era o filho unigênito, hoje Ele é o filho primogênito. Ele não deu a nós só o perdão, Ele nos deu a filiação. Ele não nos deu somente o perdão, Ele nos deu o Pai. O Pai que era dele, agora também é o nosso Pai. Senhor, isso é grande demais. Só isso pode nos curar por completo, Senhor. Não há nada nesse mundo que seja maior do que isso. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Que nesta manhã o Senhor possa trazer cura para muitos corações aqui hoje. Que nesta manhã o Senhor possa quebrantar muitas pessoas aqui nesta manhã, para que eles possam ficar livres de toda culpa, de todo pecado, de toda calosidade, de todo coração petrificado, que eles possam verdadeiramente experimentar o quebrantamento do homem interior. Nós te pedimos em nome de Jesus.
Abençoa o teu povo nesta hora. Em nome de Jesus. Amém.